Olá, está no ar o programa TV Uniceub. Hoje vamos falar de teatro, política e tecnologia. No estúdio, uma entrevista com o ex-senador democrata Roger Randall sobre América Latina e Donald Trump. Dentro dos laboratórios Tecnologia de Ponta para a formação de profissionais da área de saúde. E uma reportagem especial sobre os 18 anos do Cena Contemporânea, um dos maiores festivais de teatro do país. O programa TV Uniceub está começando agora. Os laboratórios do Uniceub são tão modernos que há alunos de fora da cidade vindo para Brasília para ter acesso a equipamentos de ponta durante o curso. Um investimento fundamental para quem deseja se tornar médico, psicólogo, enfermeiro ou fisioterapeuta. Conheça agora o Labocien. O Labocien é um laboratório que acompanha a história do Uniceub e, à medida que ele acompanha, ele vai atuando junto com a comunidade e desenvolvendo não somente os aspectos educacionais, mas também acompanhando o avanço tecnológico pela qual passamos. Então, a gente tem desde de atividades menos complexas a atividades de alta complexidade, visando o cumprimento do atendimento dos projetos pedagógicos dos cursos que são atendidos pelo Uniceub. Quantos alunos hoje o Labocien atende? Bom, o Labocien Campus Asa Norte atende cerca de 4.000 alunos num espaço de 5.000 metros quadrados, contando com 55 laboratórios. O que o laboratório tem que mais chama a atenção de quem visita ele? Bom, são vários laboratórios que chamam a atenção do visitante. Entre eles, pela situação, estruturação física dele, eu chamaria o laboratório de habilidades cirúrgicas, que é um laboratório que atende ao curso de medicina, ao curso de medicina veterinária e, quiçá, demais outros cursos ou atividades externas de congresso e seminário, em que você tem uma sala pronta para se fazer uma cirurgia experimental. Além dos laboratórios de habilidades cirúrgicas, nós contamos atualmente com os laboratórios de simulação realística, que é dentro do movimento dos laboratórios um grande desafio, principalmente nas áreas de saúde, que a gente conta com manequins de pequena e média complexidade, vislumbrando também manequins de alta complexidade no futuro, que visa preparar o aluno para a prática de atendimento nas diversas áreas de formação do médico e também do fisioterapeuta, do enfermeiro e do próprio educador físico. Vomitou? Não, eu fiquei um pouco enjoado assim, depois da dor, mas não cheguei a vomitar não. Professor, e o que mais que o laboratório oferece? Bom, o Labocien possui dentro da sua estrutura, que é um complexo de laboratórios, também os biotérios, que são espaços onde nós produzimos animais experimentais para a área de ensino e de pesquisa. Então, esse biotério tem permitido com que a gente entre nas comunidades acadêmicas por meio de convênios com outras instituições de ensino e instituição de pesquisa. Então, o aluno que é usuário, o professor que é usuário do Labocien, ele pode realizar pesquisas também na área de experimental, utilizando de animais que são produzidos através dos nossos biotérios. Eu considero que os laboratórios aqui do Uniceub, eles são muito bons e que atendem perfeitamente às necessidades do curso de medicina. Os laboratórios, como a gente falou anteriormente, eles são muito importantes em duas fases do curso, que é onde os alunos fazem o treinamento prático desses conteúdos teóricos. Na terceira fase e última fase do curso, que são os últimos 2 anos, eles fazem uma imersão em serviços de saúde. Esse internato já começou e ele está acontecendo no Hospital de Santa Maria, nas unidades básicas de saúde e no CAPS, lá da cidade de Santa Maria, e no Hospital Regional da Asa Norte, que é o Agarram, aqui mais perto da gente. Acompanhe agora a Agência em Ação, uma produção dos alunos de jornalismo da Agência de Notícias. Nesta semana com as alunas Beatriz Castilho e Larissa Lustosa.
Olá, começa agora mais uma Agência em Ação com Utilidade Pública. É isso mesmo, Beatriz. A gente montou uma reportagem sobre medidas para reverter casos de afogamento. A gente conversou um pouco com o Corpo de Bombeiros para entender como a média de salvamentos em Brasília é maior que a mundial. Confira como agir. O primeiro passo que é importante a se tomar é identificar o nível de consciência desse paciente, ver algum tipo de resposta que ele possa, porventura, te apresentar. Para isso, basta chamá-lo. Se conhecer o nome, chame pelo nome. Se não chamar, pode emitir o vocativo senhor, senhora, para que a gente faça um teste de nível de consciência nele. Constatado o nível de inconsciência, ou seja, o paciente está sem resposta, é importantíssimo nesse momento seja ligado para o 93 e informar da situação para o Corpo de Bombeiros. Fez a ligação ou pediu para alguém ligar, avalia a respiração do paciente. Olha em direção ao tórax dele, vê se tem algum tipo de expansão torácica e abdominal, para ver se ele está respirando. Não está respirando e existe condição de fazer ventilação, neste momento é importante que o espectador faça 5 ventilações, 5 insuflações de resgate, boca a boca mesmo no paciente. Mas somente se houver condição dele fazer isso. Fez as 5 ventilações de resgate, verifica se a respiração voltou. Esse tempo de verificação pode ser de até 10 segundos. Caso a respiração ainda continue ausente, vamos posicionar as mãos no centro do peito do indivíduo e fazer 30 compressões torácicas. Terminou as 30 compressões torácicas, faz 2 ventilações. Terminou as 2, mais 30. E vamos repetindo esse 30 por 2 até que o socorro especializado chegue ou que ele fique cansado. Ficou cansado, é importante que haja a substituição do socorrista. Confira o material completo lá no nosso site. E agora uma novidade, o ambulatório trans foi aberto na Asa Sul. Inclusive, nossa repórter Beatriz fez a matéria. E aí, Beatriz, fala pra gente, qual o trabalho que eles fazem lá? Então, Larissa, o ambulatório trans surgiu para oferecer um atendimento especializado a uma população que vivencia o preconceito. Com a palavra, então, os mais interessados. Para a gente se sentir completamente do nosso gênero correto, a gente precisa realizar a transição de gênero. E nessa transição de gênero demanda algumas especificidades de saúde, como a terapia hormonal, como acompanhamento médico, ginecologia, urologia, vários acompanhamentos médicos que são específicos dessa população. Então, por isso, esse ambulatório específico. Esse ambulatório ele surge porque essa população tem demandas específicas. Então, é bom que tenha um lugar que seja especializado para atender pessoas trans, para a gente conseguir também a hormonização, que muitos de nós fazem hormonização por conta e clandestinamente, que traz inúmeros problemas, assim. E também pelo preconceito, assim, esse hospital agora vai ser uma porta de entrada, assim, para as pessoas trans voltarem a ter acesso ao SUS. E é isso, gente. Hoje foi a minha estreia, dei um friozinho na barriga, mas amei. Bem-vinda, Larissa, é assim mesmo. Para conferir as reportagens completas, entra lá no nosso site, curta as nossas redes sociais. E é isso. Até a próxima. Até. E no próximo bloco, o jornalista Henrique Moreira entrevista o ex-senador democrata Roger Randall sobre a relação de Donald Trump com a América Latina. A gente volta já. Roger Randall é professor da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, e esteve esses dias no Uniceub para um curso onde trocou experiências com os alunos de Relações Internacionais. O jornalista Henrique Moreira aproveitou a oportunidade para convidá-lo para uma conversa no estúdio Uniceub sobre América Latina e o governo Trump. Veja só. Estúdio Uniceub recebe o professor e ex-senador democrata Roger Randall. Ele dirige o Centro de Estudos em Democracia e Cultura da Universidade de Oklahoma. O professor Randall viveu por um período no Brasil, na década de 70, e tem um interesse especial pelo país. Ele veio participar como palestrante da Semana Acadêmica do curso de Relações Internacionais do Uniceub. Ofereceu um curso de extensão sobre política externa americana e gentilmente aceitou o nosso convite para falarmos sobre a América Latina, as ameaças à democracia representadas pela corrupção, pelo terrorismo e pela intolerância racial. Professor, muito obrigado, é um prazer e uma honra tê-lo conosco. É um prazer para mim estar aqui. Obrigado pelo convite. Professor, historicamente, a política externa dos Estados Unidos não atribui muita importância à América Latina. Nesses 8 meses de governo Trump, pouca coisa nós ouvimos em relação à América Latina, a não ser coisas negativas. Construção do muro,
no México, uma impossível intervenção militar contra a Venezuela. Por que a América Latina permanece invisível para a política externa americana? Isso é uma boa pergunta. Mas a verdade é que nem sempre é invisível a América Latina. Os Estados Unidos prestam atenção quando a América Latina tem alguma utilidade para o país. Sim. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, combatendo o comunismo, por exemplo. Mas eu acho que a América Latina é muito interessante. E para mim é muito óbvio que a América Latina tem uma importância enorme para os Estados Unidos. Isso acontece porque a América Latina não tem outra possibilidade de um amigo. Tem que ser os Estados Unidos. Professor, o senhor preside o Centro de Estudos em Democracia e Cultura na Universidade de Oklahoma. A corrupção, na sua opinião, a corrupção é hoje a maior ameaça que nós temos à democracia no mundo? Sim. Dependendo de como vamos definir esta palavra de corrupção. O Brasil está enfrentando corrupção no sentido de roubar ou ser subornado. Nos Estados Unidos, podemos qualificar os Estados Unidos como a nação mais corrupta do mundo, usando uma definição de corrupção de comprar poder. Porque nos Estados Unidos, a influência de dinheiro na política é tão grande e tão enorme que a política está ficando refém de dinheiro. Professor, mudando um pouquinho rapidamente, eu queria que o senhor falasse para nós um pouco sobre esses tristes episódios lá de Charlottesville. Como é que o senhor vê o recrudescimento da direita, da extrema-direita, dos movimentos racistas nos Estados Unidos? Bom, a eleição do presidente Trump vem em grande parte por alienação de uma parte grande das pessoas do país. Isso é muito preocupante e vem das mudanças de indústria, as mudanças na economia. E quando eu era jovem, foi possível para uma pessoa, um homem, trabalhar numa fábrica, ganhar um bom dinheiro, ter uma vida digna. Hoje em dia não é assim, porque as fábricas não são mais nos Estados Unidos, estão na China. Tantas coisas já mudaram, tantas coisas estão mudando na cultura, mas temos que buscar uma palavra mais forte, porque não é somente a cultura. Tantas coisas estão mudando no que significa ser América, significa ser os Estados Unidos. E para muitas pessoas, estas mudanças são boas, são bem recebidas. Para outras pessoas, eles ficam confusos e não sabem como lidar com as mudanças. Ok. Professor, é uma pena nós não termos mais tempo. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença, foi um prazer, um privilégio poder conversar com o senhor. O privilégio foi meu. Obrigado. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Estúdio Uniceub. Entre na nossa página, nos envie uma mensagem dizendo que assunto ou pessoa você gostaria de ver aqui nos próximos programas.
Até domingo que vem, às 10 da manhã, aqui na Band. Até lá! E no próximo bloco tem Cena Contemporânea, um dos maiores festivais de teatro do país, na sua 18ª edição, cheio de atrações super interessantes. Não perca! Mesmo em meio a crises econômicas e políticas, Brasília resiste bravamente a uma de suas maiores vocações, a cultura. Prova disso é o Cena Contemporânea, um dos maiores festivais de teatro do Brasil, que está em sua 18ª edição. O evento, que dura 2 semanas, não só promove o intercâmbio cultural com atrações internacionais, mas também oferece oportunidade de trabalho para dezenas de profissionais da cidade. A Cena Contemporânea, a cada ano, vem tomando uma proporção maior para a cidade. Ele vem criando empregos diretos, indiretos, e movimenta toda uma cadeia de técnicos, artistas, produtores, camareiros, cenógrafos, fotógrafos, videomaker, e movimenta também a cadeia do turismo, porque são muitos grupos que vêm de fora, do Brasil, do exterior, e também movimenta as cidades vizinhas. Quais são os números do Cena? Quanto tempo, quantos dias em cartaz, quantas pessoas trabalham aqui, quantas pessoas vêm assistir as peças? Olha, a gente tem esse ano, assim, acho que uns 400 empregos direto e mais uns 380 por volta de empregos indiretos. E movimenta durante 2 semanas na cidade, 13 dias de festival. E esse ano, mais ainda, porque a gente tem um ponto de encontro. Quando a gente tem um ponto de encontro, que acontece no Museu da República, com os shows após os espetáculos, a gente movimenta por volta de 60 mil pessoas durante 2 semanas. São 18 anos de festival, não é fácil num país como o nosso, com essa descontinuidade de projetos, principalmente projetos culturais, conseguir manter essa constância. Qual você acha que é o segredo para se conseguir essa projeção, né? São quase 2 décadas de festival. Eu acho que é a dedicação da equipe, que veste a camisa como se fosse uma coisa assim, guerreiro mesmo. É de Brasília, né? É de Brasília, precisamos botar a capital, afinal temos menos de 60 anos, precisamos botar a Brasília no cenário mundial como produtora de cultura, receptora das mais diversas tendências que existem hoje no mundo, e queremos ir para o mundo também. E essa potência cultural que é o Brasil, acho que ela é notória em todos os lugares do mundo, né? Tanto é que tem tanta gente querendo vir se apresentar em Brasília, né? Não é só uma vocação de sair ou né? É uma vocação de receber também. E tem muitos estrangeiros aqui. Quantos são os grupos estrangeiros que estão no Cena Contemporânea dessa edição? Estamos com 5 espetáculos estrangeiros de 4 países, 2 da França, um da Colômbia, Espanha e esse da África do Sul, que abriu o festival e que está circulando pelas regionais. Alaor, nesses 30 espetáculos que se revezam durante esses 13 dias, você elencaria 1 ou 2? Sou meio suspeito para escolher, porque eu faço a curadoria, então eu considero que todos os espetáculos que estão na grade do Cena Contemporânea são muito potentes e todos dizem alguma coisa para todo mundo que está aí. Porque esse ano nós estamos vindo fortemente falando de política, de direitos individuais, de gênero e da violência contra a mulher. Esse trabalho que abre da África do Sul é um trabalho muito interessante, muito contemporâneo, de uma forma completamente diferente do que a gente tem visto, e fala do racismo de uma maneira, claro, coloca todas as questões, mas de uma maneira leve também. O que você poderia falar para nós sobre o seu trabalho? Você trabalha com um bailarino brasileiro. Como é que é essa relação? Yeah, so the piece is called Tremor and More. Tremor is like the trembling and more. And the dancer is Jorge. How do you say it in Brazilian? Jorge Ferreira. And in fact we met last year here in Brasilia during well, he's from Belo Horizonte, but we met here. I did workshops here in Brasilia. In fact, in this theater. And with George, we met during these workshops, and I don't know, for me, it's a really special dancer. So we decided that we wanted to work together, and
what I really like about George is that, and the piece is about this, he's a young, very young dancer that's still looking for who he is, for his identity. And so this piece is like a ritual in which he goes into himself, and there's all the different Georges that are, you know, we don't know which George will come out, but there's all these different Georges that he shows to the audience. O que tem de brasilidade nesse espetáculo que você acha que fez a cabeça, que encantou o diretor holandês? Eu acho que o corpo, porque é um corpo diferente. É um corpo diferente, é um corpo que tem esse swing que só encontra aqui no Brasil, e a galera lá de fora valoriza muito isso. É algo que para muitos é nada, mas para quem entende, para quem vê, tem uma essência de Brasil na movimentação. Enquanto eu estou no chão, minha forma de mover a mão, minha forma de mover o quadril. Ada, o nome do seu espetáculo é A Moscou, um palimpsesto. Fala um pouquinho pra gente sobre a sua peça, que você atua como diretora e como atriz, inclusive. Isso, e eu também estou assinando o roteiro de dramaturgia com um amigo meu, Gabriel F. É uma reescrita, a gente não está chamando de adaptação, é uma reescrita de uma peça de um russo muito famoso chamado Anton Chekhov, que escreveu uma peça que se chama As Três Irmãs. E é uma peça de 1903 e a gente acha ela super atual, enfim, é uma grande obra-prima, na verdade, essa peça. E a gente quis trazer ela para hoje em dia. Então a gente meio que decompôs esse texto do Chekhov e trouxe para ele coisas nossas, textos nossos também, que permeavam ali as mesmas ideias, o tema ali da peça. E aí esse nome palimpsesto é justamente porque, vou explicar para quem não conhece o que é a palavra, palimpsesto é um pergaminho que antigamente, como era muito caro o papel, se raspavam, né, os pergaminhos para retirar o texto que tinha antes e se escrever por cima dele. Só que com isso ficavam vestígios, né? Então era sempre um texto que tinha vestígios de outros textos. Então, hoje em dia, quando a gente fala de teatro contemporâneo, de arte contemporânea, a gente fala muito de como se a gente estivesse criando em cima de um palimpsesto. Muitos são palimpsestos. Exatamente, é você revisitar os clássicos, textos antigos, e ali você meio que fazer a sua raspagem e reescrevê-los, mas bebendo neles também. Alaor, por que vir ao festival? Eu acho que a arte tem um papel muito importante na transformação do ser humano. E os espetáculos de cena contemporânea são espetáculos que fazem você pensar sobre as suas atitudes, sobre a vida, sobre a política, sobre o seu cotidiano. Então isso é de uma forma muito direta. O teatro consegue atingir a pessoa na hora. Então acho que é muito importante que vá ao teatro, frequente os programas culturais, porque a cultura é a coisa mais transformadora que pode ter na vida do indivíduo. Este é o último domingo do Cena Contemporânea, então aproveite porque ainda é possível assistir a alguns espetáculos. Para você um excelente domingo, até o próximo programa. Na semana que vem a gente se encontra de novo aqui na Band. Até lá!